Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai falar sobre o poder destrutivo das drogas. Tem uma musiquinha ali no fundo, mas eu vou ter que continuar gravando porque eu tô com muita vontade de falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre esse poder destrutivo, esse poder maligno, esse poder que devasta, que é o poder das drogas. E eu vou contar a história de um jovem dos seus 12 anos até os seus 29 anos. A história desse jovem é muito interessante. Ele começa conhecendo algumas pessoas que já enveredaram por esse caminho, o caminho tortuoso das drogas. E a partir desse momento ele começa a criar vínculos com essas pessoas e ele conhece uma das primeiras drogas, que é a bebida. E tudo muito legal, tudo muito bacana, tudo fica muito saboroso com o doce do álcool, o doce, eu falo doce de forma metafórica, o doce prazer da bebida alcoólica. E a partir daí começa um processo de diversão, onde esse jovem de 12 para os seus 13 anos começa a conhecer garotas, onde ele começa a conhecer muita gente, e a partir daí ele começa um processo de libertação, mas um processo de libertação do eu interior dele. Ele começa a conhecer a liberdade, ele começa a conhecer uma nova fase da sua vida. E a partir daí ele começa a desenvolver muitos tipos de problema, mas até aí tudo bem, são problemas solucionáveis, são problemas tranquilos, fáceis de resolver, são problemas aonde todo jovem nessa idade passa. Mas então ele resolve buscar fuga em alguns artifícios. E então ele conhece pela primeira vez, antes de ir para um show, ele conhece a maconha. Ele se veste, ele se arruma, ele diz assim: rapaz, hoje eu vou conquistar muita menininha, hoje eu vou conquistar muita garota. Aí ele desce para um determinado local, muito bonito por sinal, e ali aos pés da maré, aos pés das árvores, aos pés do luar, ele fuma o primeiro baseado da vida dele. E ele diz para aquela pessoa que estava com ele que não bateu nada. E então, a partir daquele momento, ele fuma o segundo baseado da vida dele. E então, ele segue para o seu show. Nesse show ele até arruma uma confusão ali dentro do ônibus ainda, mas ele chega no show, ele curte, ele se diverte, se enche de bebida e ali ele conhece outra droga que vem fazer a diferença na vida desse jovem. Ali ele conhece um vidrinho onde as pessoas colocam um veneno de rato, chamado chumbinho. Mas naquele vidrinho não tinha veneno de rato, não tinha chumbinho, tinha outro tipo de veneno. Tinha um veneno chamado loló. E ali ele sente aquele cheiro, ele começa a gostar daquilo, então ele se vicia naquilo. E ele adquire, no lugar de um vício, que era apenas a bebida, ele adquire mais 2 em uma noite apenas: a maconha e o loló. E aquele jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, aquele jovem que tinha um futuro maravilhoso porque era um jovem estudioso, um jovem inteligente, um jovem de boa família, um jovem preparado para ser alguém na vida, ele começa a desviar o caminho dele e começa a entrar no ramo da vagabundagem. E ali ele sente que a alma dele se libertou, ele sente o gosto da liberdade e através daquilo ele começa a ir cada vez mais profundo do mundo derradeiro das drogas. Mas até aí tudo bem, ainda poderia haver um recomeço, uma reestruturação, e eram drogas teoricamente leves. Eram drogas teoricamente sem poder de destruição. Mas ali já havia começado uma destruição. Ali já havia começado um processo de destruição da vida daquele jovem. Mas tudo começa a ruir quando aquele jovem, em meados dos seus 13 para 14 anos, ele conhece a cocaína. E aquela cocaína foi o que tornou a mente, a alma e o espírito daquele jovem
perturbado, o espírito daquele jovem destruído. E eu estou contando a história desse jovem porque essa história desse jovem se assemelha com muita gente. Quantos na sua juventude não conheceram os caminhos tortuosos daquilo que não presta, se entregaram, se renderam e perderam muito na vida? E isso aconteceu com esse jovem. A partir do momento que ele conhece esse famoso ouro branco, e ele se lembra muito bem que ele estava ali a caminho do bairro de Fátima, onde ele compra pela primeira vez esse produto. Ali com um amigo dele, que é um irmão para ele. Então, a partir daquele momento, ele começa a usufruir daquilo. Mas sabe por onde que veio aquilo? Através do acesso do álcool, através do acesso da maconha, através do acesso do loló. E quando ele não se sentia satisfeito, ele não utilizou de outros artifícios que na época existia, chamado merla. E a partir da merla entrou esse ouro branco, a famosa cocaína, na vida desse jovem. E aí começa o processo de destruição por completo da vida desse jovem. E os anos vão passando e aquele jovem que tinha um futuro extremamente brilhante, um futuro extremamente valoroso, um futuro extremamente abençoado, põe tudo isso a perder por causa do poder destrutivo das drogas. Mas então chega um determinado momento que Jesus olha para aquela situação e resolve mudar a vida daquele jovem. E faz um chamado para a vida dele, aquele jovem aceita esse chamado. E quando aquele jovem aceita esse chamado, ele passa ali 7 anos. 7 anos intensamente na presença de Jesus. Mas em determinado momento, ele se aproxima novamente daquilo que ele já tinha se afastado. E então acontece um processo de queda na vida daquele jovem. E aquele jovem, mais uma vez, que tinha sido preparado, um jovem que cursava direito, um jovem que fez bons cursos, boas faculdades, o currículo impressionante, mais uma vez é derrotado pelo mundo das drogas. E o que eu quero trazer nessa mensagem de hoje é que as drogas têm um poder destrutivo fenomenal. Aquele jovem cresceu. Aquele jovem adquiriu a sua idade de 27, 28, 29 anos. Aquele jovem constituiu família. Aquele jovem se casou. Aquele jovem teve filho. Aquele jovem construiu uma história. E essa história era para ser linda, bela, perfeita. O casamento, ele casou com uma mulher incrível. Ele tem um filho maravilhoso. Mas então ele se deixou seduzir por esse mundo e ele colocou tudo isso a perder. E quantas coisas a gente tem colocado a perder por causa de situações simples como essas. Situações que é passíveis de resolver, mas às vezes falta força, às vezes falta coragem, às vezes falta atitude. Nós que estamos trilhando esse caminho, nós precisamos romper com aquilo que nos faz mal. Nós precisamos romper com aquilo que nos destrói. Não deixa que coisas como essa afetem você. Não deixe que coisas como essa afetem sua família. A esposa, a mulher desse homem, desse jovem, que já nesse momento já é um homem, sofreu demais. A família dele sofreu demais porque ele fez essas escolhas na vida. Porque ele resolveu trilhar esse caminho. E esse não é o lugar de um homem. Este não é o lugar de uma mulher. Uma mulher não nasceu para sofrer nesse mundo. Um homem não nasceu para sofrer nesse mundo. Esse jovem, este homem agora trouxe muito sofrimento, muita vergonha, muita tristeza para todos aqueles que ele amava. Esse é o preço que o prazer momentâneo das drogas te cobra. Será que você está disposto a pagar um preço tão alto por algo tão pequeno? As drogas, independente de qualquer que seja, ela é maligna. E ela sempre vai te cobrar alguma coisa. Sempre vai te exigir alguma coisa. Então pensa nisso.
Se você hoje tem essa dificuldade, lute, ore, jejue, busque, mas não aceite isso mais na sua vida. Não deixe mais que isso tome conta de você. E se você não tem esse problema e você serve a Deus, busque ajudar pessoas que estão nesse problema, que estão com essa dificuldade. E se você não tem esse problema e ainda não serve a Jesus, entenda o poder do mal. Esse mal entrou na vida de muitas pessoas. E você precisa ser um agente do bem, um agente de Cristo. Entregue sua vida para Jesus. E entenda que desde o gole da cerveja até o cheiro da cocaína, existe um processo gigantesco de malignidade. E Deus, ele tem o poder de libertar quem quer que seja e quem quer que queira se libertar. Então hoje é o momento de você refletir sobre si mesmo e perguntar o que te prende, o que te amarra, e pedir para que Deus venha quebrar essas amarras e quebrar essas prisões. Deus, ele tem o poder de libertar. Não aceite nenhum tipo de poder destrutivo na sua vida. E se liberte, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui neste momento clamando a Ti. Clamando, Senhor, que Tu venha sobre mim com o Teu poder e com a Tua autoridade. Derrame sobre mim as Tuas bênçãos e não permita que eu seja mais escravo do que quer que seja que me faz mal. Senhor, quebra as cadeias que estão me envolvendo nesse momento e me ajuda a ser um vencedor em Ti, porque Tu venceste e eu vencerei também em Teu nome. Eu faço esta oração no nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe, que a paz seja convosco e não permita mais que nenhum tipo de poder destrutivo faça parte da sua vida. Amém.